Efésios capítulo 1. Hoje eu quero tratar sobre as faces da graça de Deus. Como assim as faces? Porque quando pensamos a respeito da graça de Deus, irmãos, a primeira coisa que vem em nosso coração, nossa mente, pode sentar, querido, em nome de Jesus, fica à vontade. A primeira coisa que vem em nossa mente, quando se trata de graça, é que graça de Deus é um favor imerecido. E sim, todos nós sabemos disso. A graça de Deus, ela é um favor que não merecemos. E quando nós lembramos disso, nós ligamos a graça de Deus ao ato de Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. Todos concordam comigo? Né? Primeira coisa que vem na nossa mente, graça é Jesus morreu na cruz para nos salvar. Porém, irmãos, a graça possui diversas faces e não somente essa. A graça de Deus também é uma demonstração da misericórdia divina e expressa de diversas formas. E eu quero provar isso para você nessa noite, para que quando você lembrar da graça de Deus, e você possa lembrar do quanto disso está disponível para você e como você pode usufruir disso melhor ainda. Então, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, leia comigo, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora vira a página, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, queridos? Nós vimos aqui diversas vezes a palavra graça, relacionada ao amor de Deus por nós, relacionada a Cristo Jesus, a salvação, amém? Mas nós vemos ela também relacionada a outras coisas. Em primeiro lugar, vamos ver quais são as faces da graça de Deus para nossas vidas. E a primeira que a gente mais conhece, que eu já confessei com vocês aqui agora há pouco, é a face da salvação.
Todos nós conhecemos a graça de Deus por meio dela. Efésios 2:8 acabou de nos dizer aqui que pela graça nós somos salvos. Amém, irmãos? Então, primeira manifestação da graça de Deus em nosso favor por meio de Jesus é a salvação. É através da graça, do favor que nós não merecemos, mas que está disponível a nós por causa da misericórdia de Deus, é a salvação. Então, quando eu entendo isso, é que eu me rendo a Jesus Cristo, recebo dessa graça, e então nesse momento em diante Jesus passa a habitar na minha vida, e então eu posso dizer que agora sou salvo em Cristo Jesus. Ou seja, eu só posso dizer que eu sou cristão, salvo em Cristo Jesus, quando eu entendo o que Ele fez por mim naquela cruz, entendo que não foi pelas minhas obras, mas simplesmente porque Ele me amou, e porque existe uma graça, um favor disponível para mim. Amém? Quando eu entendo isso e me rendo a isso, então eu passo a servir a Cristo, eu passo a ser dele. Então não basta crer em Jesus ou dizer que eu creio, eu preciso entender o que Ele fez por mim e que eu não mereço o que Ele fez por mim, mas eu posso aceitar isso e usufruir do poder que há da sua crucificação, da sua entrega, da sua rendição por nós. Amém, queridos? Então a face mais conhecida da graça de Deus é Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados e salvando as nossas vidas, e essa todo mundo praticamente conhece. Então usufrua dessa face, graças a Deus que você é salvo. Se você não é, se renda a isso em nome de Jesus. Jesus morreu para salvar você. Você não merece isso, você não pode pagar por isso, porque Jesus já fez por você. Aqui cabe a nós então crer e se render, porque muitos apenas creem que Jesus veio, que morreu, mas não se rendem a isso. São pessoas que dizem: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, mas Jesus se torna apenas Salvador e não Senhor. Ele precisa ser Senhor da sua vida, ou seja, para que realmente a salvação seja manifesta em mim, eu preciso entregar minha vida a Ele e deixar com que a partir de agora Ele é que guia os meus passos. Amém, irmãos? Isso é ser salvo, é estar rendido a Ele completamente. Todos entendendo até aqui? Glória a Deus. Segunda face, e não é por ordem de importância, eu só estou declarando quantas faces são, beleza? A segunda face que eu aprendo na palavra a respeito da graça de Deus é a justificação. Ou seja, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 7, olha só o que diz. Eu vou ler de novo, você não precisa ler comigo, mas como você já está aí, se quiser ler, está na bênção. Versículo 7 diz assim: nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? E você não precisa abrir, mas escute bem. Tito, capítulo 13, versículo 7, olha o que diz. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A graça de Jesus, a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, também gera em nós justificação. Não somente salvação, Ele não apenas me salva, mas Ele me purifica dos meus pecados. Então eu posso dizer que a graça de Jesus, ela limpa os meus pecados, as minhas falhas. Isso não está errado. Em algum momento da sua vida que você pecar, você pode chegar diante de Deus: Senhor, que a sua graça seja sobre mim, me purifica dos meus pecados, me torna justo perante Deus. E eu só posso fazer isso por meio da graça de Deus, não tem outra forma. Você pode achar que é uma pessoa boa, você pode achar que ajudando os outros você se torna legalzinho diante de Deus, mas a única coisa que torna você realmente, aos olhos de Deus, uma pessoa justa é Jesus, a sua graça. É ela que nos justifica. Não são obras, irmãos. Não é o nosso esforço em fazer o bem, isso deve ser feito, amém? Mas isso não nos torna justificados diante de Deus. Somente Jesus, por meio da sua graça. Amém, queridos? Então existe essa face na graça de Deus, a face que me leva a ser justificado também. Então não é apenas perdoado, mas purificado. A graça de Cristo Jesus nos purifica da sujeira e da imundícia que o mundo nos sujou e nos tornou impuros. Amém, irmãos? Por meio desse texto nós podemos ter essa certeza. As riquezas da graça de Deus nos tornam justificados, perdoados. Aí tem uma outra face. Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Por meio da graça de Deus, eu sou salvo, eu sou justificado, mas também por meio da graça de Deus, eu sou adotado como filho. Ou seja, eu tenho um favor imerecido da parte de Deus, de me tornar filho de Deus. Isso se dá por meio da graça. Olha quanta coisa eu encontro na graça de Cristo Jesus, e não apenas salvação. Ou seja, Deus nos favorece, irmãos, de inúmeras formas. Eu sou salvo, sou purificado e sou adotado como filho. Eu não sou adotado como filho apenas porque creio em Deus. Eu não sou adotado como filho apenas porque eu congrego em uma igreja, ou porque eu tenho um pastor, ou porque eu encontro Deus em algum momento. Não, eu sou filho de Deus quando eu entendo, irmãos, o que a graça faz na minha vida. Quando eu entendo que eu não mereço, mas o amor dele é tão grande por mim, que por meio de Jesus, da graça dele, manifesta em Jesus, eu me torno filho de Deus. Eu pergunto para vocês então, irmãos, diante disso que aprendemos agora, que acabamos de ouvir, todo mundo pode dizer que é filho de Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque todos somos criaturas de Deus, criados por Ele, mas nem todos entendemos que a graça dele é que me torna filho. Não basta apenas achar isso, não basta apenas dizer isso da boca para fora, mas eu preciso entender, irmãos. Porque, irmãos, tem tantas pessoas que a gente vai falar de Jesus, por exemplo, e elas já sabem às vezes mais de Bíblia que nós. Mas por que não são salvos? Porque não se renderam ao poder da graça? Porque ainda não entenderam que existe isso? Porque ainda não entenderam que elas não merecem, mas ainda assim são abençoados. Tem pessoas que ainda não entenderam que não merecem estar com Deus, mas acham que são maravilhosos. São pessoas que ainda não entenderam que é só porque Deus os amou antes e primeiro é que hoje podem ter acesso a Ele. Isso é graça. E quando eu entendo isso e me humilho a essa verdade, dizendo então, aceitando o fato de que eu não sou o cara como eu achava antes, então agora eu me torno filho dele. Certo, irmãos? O que mais que a graça faz por nós? A graça de Deus, ela também se manifesta através do chamado. Ela é um chamado de Deus para nós. Como assim, pastor? Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz assim, escute aí: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo está dizendo aqui que lá no ventre da mãe dele, antes dele perseguir os cristãos, fazer toda aquela imundícia, antes dele se converter mesmo e começar a fazer a coisa certa, antes de tudo isso, Deus já tinha escolhido ele e chamado ele por meio da graça. Então a graça de Jesus, este favor é que nos chama. A gente pensa assim, poxa, não, porque eu sou um cara que jejuo, oro, leio a palavra, eu sou um cara espiritual, por isso Deus me escolheu. Não, cara, Deus te escolheu pela graça. Foi o favor de Deus na sua vida que um dia chamou você para estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Foi o favor de Jesus, o favor de Deus para trazer, que trouxe você aqui nessa noite, e assim traz você a cada culto, e assim chama você para algo maior. Então não é novamente porque eu mereço, mas porque tem um favor de Deus, de um amor incomparável, o qual acabamos de cantar aqui, que me atrai a Ele. Ah, mas é pelo meio do Espírito Santo? Sim, mas é graça. Então eu posso dizer, cara, eu fui chamado pela graça de Deus. Deus me chamou, cara, quem eu era? Olha para você, irmão, quem você era sem Jesus. Quem é, cabrava? Meu Deus. Eu lembro de mim, um cara cheio de orgulho, de soberba, arrogante, não tinha plano nenhum, sequer imaginava fazer alguma coisa para alguém, mas Deus me chamou desse lugar e concedeu-me graça para estar aqui hoje pregando para você. Tudo é graça, irmãos. Amém? A graça não é só ser salvo, a graça também é ser chamado por Deus. Portanto, quando você for usado por Ele para ganhar uma alma, quando você cantar para Ele, quando você louvá-lo, quando você pregar, quando você fizer qualquer coisa para Ele, entenda, eu faço porque fui chamado pela graça de Deus. Amém, queridos? Mas tem mais, outra face da graça. A graça, irmãos, ela também nos capacita para o ministério. Pois é. Olha só o que diz Romanos capítulo 5 e versículo 15.
Romanos 5,15 diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora eu quero que você abra comigo 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons. Nós acabamos de ver nesse texto de Romanos que a graça de Deus, ela veio através, o dom que nós recebemos vem pela graça. Todos ouviram o que eu disse aqui no texto? Você pode anotar e ler depois, mas eu vou ler de novo. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Através dele, da sua graça, nós recebemos o dom. Agora olha só, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, a fonte é a mesma. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação dos... Irmãos, aqui diz é dada. Alguém leu diferente aí do que isso? Deve estar concedida, mas alguém lê aí comprada, conquistada? Está escrito aí, irmãos? Não, né? Ela é dada. Então, seguimos entendendo isso. Ele é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, olha só, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo menos do Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Agora olha só, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Irmãos, nós recebemos os dons de graça. Os dons vêm pela graça de Deus. Então a graça manifesta também, irmãos, através dos dons. Quando você é usado para abençoar alguém, curar, libertar vidas, quando você é usado por Deus para dar uma palavra de revelação a alguém, tudo é graça. Não é você, irmãos, não é eu, não somos nós que fazemos algo para merecer isso. Por isso eu preciso entender, irmãos, que há muita obrigação em nossas vidas de dar um retorno à graça de Deus. Eu preciso viver para Ele, eu preciso amá-lo, eu preciso dar uma resposta a esse favor tão grande que me alcança de tantas maneiras diferentes. Eu pergunto para vocês, irmãos, como eu posso viver de uma maneira desagradável a Deus diante de tanto favor que Ele me concede? Como eu posso vir nesse altar e pregar a vocês pensando no lucro, pensando em alguma coisa que vocês podem me dar? Ou pensando no reconhecimento? Como eu posso fazer isso se eu só consigo pregar por causa de um dom que eu recebi de graça? Consegue entender, irmão? Como eu posso fazer o bem a alguém? Como eu posso, irmãos, quando alguém baixa lá na porta da minha casa, dar um alimento para essa pessoa, achando que, ó, como eu sou bonzinho? Não, é graça. Porque se não fosse a graça de Deus, você nem alimento para você teria. Tudo é graça, irmãos. Então a graça de Deus, ela também nos capacita para o ministério. Os dons que nós temos para ser úteis ao Senhor, para abençoar, para curar, para pregar, evangelizar, qualquer coisa, é graça de Deus. Não é você, não é porque você, eu bati tanto que Deus me deu. Não, cara, antes de você bater, Deus já tinha escolhido um dom para te dar, pela graça. Amém, queridos? E por isso Deus diz, não é para muito falar, tem que falar muito, irmão. Deus conhece nosso coração, e Ele nos dá de graça. Está entendendo? Nós precisamos entender que é de graça, e por isso eu preciso honrar o que eu recebo. Irmãos, quem gosta de ganhar presente, irmão? Só eu? Ô, glória, amém. É bom, não é bom ganhar um presente, né? Quando é de surpresa, que a gente nem imagina, então melhor ainda, né? Principalmente quando é algo que a gente pede também, que a gente vê nos presentes, que fala sério, né? Só pela graça, misericórdia de Deus, da gente gostar. Mas é bom, irmãos, ganhar presente, porque a gente se sente amado, certo? Então, só que, irmãos, alguém gosta de ganhar um presente num dia, e no outro dia já quer quebrar ele já? Alguém faz isso? Não, né? Criança às vezes acontece, né? Porque é imaturo, é uma criança. Mas quando a gente entende o valor daquele presente que a gente recebe, tem presente que a gente joga fora. Quando a gente sabe que tem uma má intenção por trás, certo? Alguém já recebeu um presente malicioso já? Tem uns presentes maldosos, mas se você não recebeu, fica esperto, ora para o Senhor te revelar, porque tem umas coisas que vêm só para trazer problema mesmo. Por exemplo,
Teu marido ganhou um presente do colega do seu serviço lá, né? Vai achar legal? Ah, que lindo, ganhei uma camisa da minha colega, você vai achar legal? O que você vai fazer com a camisa, mano? Vai achar ela, vai deixar ele vir pro culto com ela? Então tem presentes que a gente, né, dá um, né? Por quê? Porque tem má intenção. Só que quando a gente entende que o presente é uma bênção, vem de uma pessoa que nos ama, a gente cuida, a gente zela, não põe fora, a gente tenta vestir quando não serve, dá um jeitinho, né? Mas a gente recebe aquilo. Então a mesma coisa, nós recebemos diversos dons e bênçãos e graças de Deus, irmãos. Nós precisamos zelar e cuidar, porque nós recebemos de alguém que nos ama de maneira incomparável, e Ele nos dá esses favores porque é para o nosso bem. Então como eu não honrar? Como eu não usufruir? Como eu não usar? Deus te deu uma graça de você curar pessoas, por que você não ora pelos enfermos? Deus te deu o dom e a graça de libertar vidas de prisões, por que você não ora por as pessoas? Se Deus te deu graça para você ler uma palavra e ter uma revelação tremenda, por que você não prega? Você está desonrando o presente. Vou mais além, irmãos, para algo físico. Deus te deu um filho maravilhoso e você não dá nem atenção para ele. Deus te deu um marido, uma esposa maravilhosa. Ah, não é não, você não conhece, pastor. Não interessa, é uma bênção de Deus. Amém? E por que você não honra? Por que você não cuida? Por que você não zela? Toda vez que entra um adultério dentro do casamento, nós estamos realmente desvalorizando uma graça que Deus nos deu. Quando a gente abandona os nossos filhos de qualquer maneira, que qualquer um cuide, não estou nem aí, não dá nada. Quando nos separamos e deixamos nossos filhos um com o outro, irmãos, meu Deus do céu, é descuido com a graça que Deus nos dá. Ainda que sejamos ímpios, às vezes nós precisamos entender que tudo é graça dele. Uma vez quando Deus falou no meu coração a respeito de uma canção que às vezes a gente canta aqui na igreja, quando eu não te conhecia, você me guardou. O Senhor fala, cara, quando eu não te conhecia, eu estava lá com você, eu estava te protegendo, eu estava te guardando, você nem me conhecia, mas eu já estava trabalhando em seu favor, para você chegar onde você chegou hoje. A mesma coisa, irmãos, eu digo para você, mesmo quando não entendemos, quando não compreendemos, Deus está lá, porque Ele nos ama, porque Ele se importa com a gente. Então como não valorizar? Ou então vamos olhar para a graça maior. Como não honrar o que Cristo fez por nós de graça naquela cruz, irmãos? Como hoje pensar ainda em viver para mim mesmo? Mas enfim, vamos lá, vamos adiante. Outra face da graça de Deus. Vocês entenderam até aqui, irmãos? Amém? Ela também é uma capacitação para vencer o pecado e as circunstâncias adversas. E essa face da graça, irmãos, eu só aprendi há um mês atrás, mais ou menos, que a graça de Deus também nos capacita para vencer o pecado. Então, através de um livro que eu estava lendo, eu pude aprender isso. Agora você não precisa abrir, escute. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz assim: tendo, pois, escute bem, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, ou seja, nossa salvação, conservemos firme. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, está falando de fraqueza, de erro, de pecado, amém, irmãos? Antes foi Ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, nós também, certo? Mas sem pecado. Jesus não pecou. Agora o que acontece? Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de quê? De recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para que eu vou achar graça no trono da graça? Para o socorro em ocasião oportuna. Irmãos, tem pecado que a gente não consegue vencer de jeito nenhum. O cara vai lá, bota o pecado dentro do copo, esmaga o copo, quebra o copo, bota fora, queima o papel, faz isso e aquilo, faz simpatia, gospel, faz todo possível, mas não consegue vencer o pecado. Irmãos, clame pela graça. Vá ao trono da graça de Deus, porque o Senhor vai te conceder graça para você vencer o pecado que ainda habita em você. Amém, queridos? A graça de Jesus também nos oferece vitória sobre o pecado. Aquilo que você já, irmãos, pastor já oraram por você, já repreendeu na sua vida, já oraram na sua casa, nada dá certo, esse negócio continua caindo lá, vai para a graça. A graça de Jesus é poderosa, irmãos, também para libertar você de pecados, mas ela também é poderosa para socorrer você em ocasião oportuna. Irmãos, alguém já teve situação financeira difícil? Aquele aperto, aquele, meu Deus, onde é que vai sair? Vai para a graça. Vai para o trono da graça. Senhor, envia o enviado do Senhor, da glória de Deus, para suprir, porque eu não sei mais de onde tirar, não sei o que fazer. A graça de Deus está disponível a você, meus irmãos.
Ela está disponível a nós em todo o tempo, só que a gente não entende às vezes. E eu, por falta de conhecimento, não sabia disso. Então, quando eu aprendi, comecei a praticar, já pude ver a diferença, irmãos. Quando a gente entende que a graça de Jesus é uma capacitação, não é apenas um favor, mas ela te capacita a vencer, a triunfar as circunstâncias que vêm contra a sua vida. Está dificuldade, está com luta na sua casa, clame pela graça, irmãos. Clame e creia. Aqui diz, vá a Ele confiadamente, ou seja, confie, irmãos. Não vai assim, Jesus, eu quero a sua graça, mas será? Não tem será, irmãos. Eu creio na graça que está disponível a mim. Eu não mereço ela, eu sou um pobre coitado, mas o Senhor me oferece de graça, então por que eu não vou usufruir? Irmão, se alguém chega para você com um cheque em branco, irmãos, para você fazer o que quiser na sua vida, alguém vai aceitar? Ou vão dizer não? Quem é que aceitaria um cheque em branco? Tem gente que não ia aceitar, meu Deus do céu, mano, fala sério. Quer passar dificuldade mesmo, né? É querer errar na vida. Irmãos, pelo amor de Deus. O cara está te oferecendo um cheque em branco, pois Jesus não oferece um cheque em branco, é o seu sangue. Pude aprender isso também há bom tempo, para você usar, e o nome dele, usa esse poder, é a graça dele, um cheque em branco para você ser vitorioso na sua vida, mas só tem poder para usar a pessoa que reconhece ele sobre a sua vida. Jesus é o Senhor da minha vida, mas da minha casa cuido eu. O Senhor é o Senhor da minha vida, mas do meu trabalho, do meu dinheiro cuido eu. O Senhor é o Senhor da minha vida, mas dos meus filhos eu educo. Não é usufruir da graça, não é depender da graça. Amém, irmãos? Então a graça também nos capacita a vencer o pecado e as circunstâncias adversas da nossa vida. Vamos lá. O que mais que ela faz? A graça, irmãos, é um tempo que nós vivemos hoje, nesses dias. Nós vivemos no tempo da graça. Alguém já ouviu falar isso? Creio que sim. Por quê? João 1, 16 e 17 diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, de Jesus para cá, vivemos o tempo da graça. Ou seja, em outras palavras, não quero dizer para você que nós vivemos num tempo onde a plenitude de favor de Deus disponível àqueles que estão entendendo. Nós estamos vivendo nesse tempo. É como se fosse assim, irmãos, sabe, um tempo onde as bênçãos de Deus está tudo disponível para nós, só usufruir. Só que só usufrui quem entende. Muitas vezes a gente não entende o que é a graça. A gente só fica feliz, fui salvo, glória a Deus, aleluia. Mas não, irmãos, a graça é muito mais que isso. Vocês agora estão vendo. A graça, ela é muito mais que apenas salvação. Ela está liberada para você usar o tempo que você quiser, irmãos. Por quê? Porque não depende das suas atitudes, não depende do que você faz, mas de você entender. Amém? Então entenda isso nessa noite. Existe um tempo que nós vivemos hoje, onde a graça de Deus, através de Jesus, está disponível a todos aqueles que entendem e creem. Glória a Deus, irmãos. Podemos dar glória a Deus por isso? Ele tanto nos amou que enviou o seu Filho, não só para nos salvar, mas para abrir as comportas do céu sobre nossas vidas, irmãos. E hoje nós usufruímos dessas bênçãos. A questão é que tem bênçãos que não parecem bênçãos. Como assim, pastor? Troço estranho. Tem dificuldades que a gente enfrenta na vida que é para o nosso bem, mas a gente não entende. Sabe, irmãos, tem coisas que tem que acontecer na nossa vida, irmãos, mesmo que pareça ruim, porque são maneiras de Deus nos abençoar. Depender da graça de Deus não significa que a minha vida vai ser um mar de rosas, mas significa que o final vai ser uma vitória. Amém? Depender da graça de Deus não significa não passar pelo deserto, mas significa atravessar o deserto. Isso é graça. Lá naquele momento, irmãos, a graça de Deus já estava sendo manifesta. Algum israelita, me responda por favor, algum israelita lá no Egito, irmãos, mereceu sair de lá? Sim ou não? Não. Mas Deus, no seu amor, quer saber, vou tirar meu povo dessa escravidão, vou enviar um libertador para eles. E tirou eles de lá. Eles merecem, irmãos, eu estou lendo agora de novo, Êxodo, irmãos, a vontade de entrar na Bíblia, dá um soco na cara daquela gente, sinceramente, irmão. Porque, irmãos, eles já recém tinham atravessado uma vermelha, já estavam reclamando, irmão. Já estavam pedindo para voltar para o Egito. A recém Deus tinha dado maná, mas maná, eu não quero esse pão, queriam carne. Aí Deus dá, enche eles de carne até eu vomitar. Não, mas agora eu quero uma água. Irmão, fala sério, irmãos. Nem a roupa eles precisavam trocar, porque a roupa ficava nova todo dia. E as criaturas reclamando. Hoje a gente pede, Senhor, me dá mais um sapato, pelo amor de Deus, porque o meu já está rasgado. Mas os deles nem estragavam, eles reclamavam, irmãos. Jesus, por isso que Moisés foi o homem mais paciente que já existiu na terra. Porque se fosse qualquer um de nós, irmão, já tinha dado tiro. É ou não é?
Mas o que acontece? Lá era graça sobre graça. Eles não mereciam, mas Deus estava dando graça. A mesma coisa nós hoje. Quantas vezes a gente reclama, mas Deus está lá ainda com o amor dele, abençoando a gente. Então as dificuldades são para revelar o nosso coração, o que precisa ser tratado ainda. E quando isso acontece, Jesus então vem com sua graça e nos tira do meio desses lugares. Amém? Todo o deserto que você passa com Cristo é para que você aprenda alguma coisa que precisa ser tratada na sua vida. Não fuja dele. Amém? E não murmure no meio do caminho. Então nós vivemos um tempo de graça. Agora, o que mais? Jesus é a graça de Deus, embora você já tenha escutado isso várias vezes hoje. Lucas capítulo 2, versículo 40 diz assim: o menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus é a graça de Deus. Então hoje, quando eu oro para Jesus, eu também posso entender no meu espírito que eu estou clamando pela graça, por meio de Jesus. Tudo é por meio dele. Se eu não sirvo a Jesus, eu não tenho graça, eu não tenho acesso à graça de Deus. Por isso ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou a graça, o favor é merecido manifesto em carne. Amém, queridos? Então eu não posso me tornar alguém melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu não posso tornar um crente melhor, um pastor melhor, se eu não for dependente totalmente da graça de Deus. Se eu não servir a Cristo, se eu não me render a Ele, se eu não recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, se eu não decidir viver plenamente para Ele. Amém, queridos? Então essa é a única forma de eu desfrutar plenamente da graça, é por meio de Jesus. Agora eu pergunto para você, irmão, respondo para você mesmo: quanto de Jesus há em você hoje? E o quanto Jesus tem do seu coração hoje? Quantas áreas da sua vida estão completamente entregues a Ele? Quantas atitudes você toma no seu dia que realmente estão debaixo da vontade dEle? E quanto tempo do seu dia você passa com Ele? As respostas, irmãos, vão definir como você está nessa situação e o quanto de graça você está desfrutando. Ah, mas eu não consigo sair desse lugar, Jesus, eu estou aqui estagnado, eu estou parado, meu Deus, me tira daqui. Não vai te tirar, irmãos, se você não se render completamente a Ele. Amém? Em último lugar, a graça é o trabalho de Deus em favor do homem. Eu peço para você abrir comigo Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim: olha só, irmãos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a graça aí. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Deixa eu dar um ponto aqui, dar uma parada aqui. Onde é que começa o texto? Está dizendo aqui, ó: nós estamos confiando na graça, nós temos acesso à graça, nós estamos esperando na glória de Deus, amém? Então quem está neste lugar, ou seja, quem está confiando em Jesus, está vivendo na graça, está dependendo da graça, essas pessoas vão passar por tribulações, certo? Porém, estas pessoas aqui, irmãos, nas tribulações, vai acontecer uma coisa. Então na tribulação, aqui diz o texto, versículo 3: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, para essas pessoas, produz perseverança. A perseverança, para essas pessoas aqui, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou, certo, irmãos? Nós não compramos isso, nem pedimos por isso, mas Ele derramou. Versículo 6: de fato, no devido tempo, no tempo de Deus, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer.
mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando não merecíamos, quando éramos imundos. Ainda assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, pela vida de Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Agora olha só que interessante que diz no versículo 12 em diante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, irmãos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha só, aqueles que receberam da graça, irmãos, reinarão quando? Está dizendo que é a eternidade? Está dizendo quando morreu? Está dizendo em vida. Se eu entendo a graça, recebo dela, vivo dependente dela em vida, eu vou reinar com Deus. Amém, querido? Por favor, desfrute disso. Isso por meio de Jesus Cristo. Então, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Isso agora para encerrar. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, quando entendemos a verdade sobre a graça de Deus, que eu acabei de falar para vocês, e decidimos nos render a ela, tudo o que acontece em nossas vidas, mesmo que pareça ruim, possui um propósito eterno, e isto vale a pena. Quando eu me rendo à graça, eu reconheço ela. Tudo o que eu vivo hoje, irmãos, é produzido pela graça, e vai valer a pena. O meu esforço, o que eu enfrentar, tudo. Tá difícil, irmãos? Vale a pena, é graça de Deus, fica tranquilo, confia nele. Ah, tá tudo bem na minha vida, glória a Deus, como eu sou bom. Não, cara, é graça de Deus sobre a sua vida. Ah, todo mundo tá saudável na minha casa, faz meses já, graça de Deus na sua vida. Cara, eu tô empregado há 3 anos já, e um monte de gente foi embora, mas eu tô aqui, graça de Deus na sua vida. Cara, eu enviei o currículo ontem, hoje já me chamaram, graça de Deus na sua vida. Eu fui no médico, cara, parecia que era um negócio sério, mas o médico disse, não, cara, não tem mais nada aí, graça de Deus na sua vida. Amém? Cara, eu estou doente, eu não sei o que fazer, tomei remédio, não importa, é graça de Deus, Ele quer te mostrar alguma coisa, ou Ele quer te levar no hospital onde alguém precisa ouvir falar do amor dEle. Irmãos, tudo é graça sobre graça, quando eu estou debaixo da graça. O problema é esse, irmãos, eu vivo para Cristo, eu me rendi a Ele completamente, estou vivendo para Ele? Sim, amém, então, é graça. Porque onde abundou o pecado, a vida que você levava antes, irmãos, quando você se rende a Jesus, vai superabundar uma graça sobre a sua vida. E superabundar é o que, irmãos? É além da quantia normal. Transbordar é quando você chegou no limite e pum, virou. Mas superabundar é quando vem, vira e não para de vir de novo. É quase a multiplicação dos pães. Não foi multiplicação, foi superabundou os pães. Não parava de vir pão até que sobrou para os caras lá. É a mesma coisa, irmãos. Viver a graça é isso.
Então hoje eu vivo pela graça, eu vivo no tempo da graça, eu sou pela graça salvo, justificado, capacitado, chamado por Deus. Hoje pela graça eu encontro a capacidade para vencer os meus pecados, as minhas lutas e adversidades, e pela graça eu recebo tudo o que eu preciso para desfrutar de uma vida com Deus. Amém, queridos? Todos entendem? Então desfrute disso. Vá para o joelho, vá para o secreto. Senhor, eu quero a tua graça. Entre com tua graça na minha casa, com sua graça no meu casamento, com sua graça no meu trabalho. Entre com sua graça no meu ministério. E eu preciso reconhecer, quando tudo vai bem é graça, quando às vezes não vai bem, se eu dependo dele, ainda é graça. Amém? Grave isso. E por isso não murmure. Quem murmurou morreu no deserto. Amém? Então foi a geração que desfrutou de Canaã. Os filhos daqueles pais reclamam. Irmãos, há o perigo dos seus filhos desfrutar de coisa melhor que você, quando na verdade os pais devem tesourar para os seus filhos. Então deixe um caminho preparado para os seus filhos só usufruírem. Desfrute da graça. Não murmure, não reclame. Está difícil, está ruim, mas sem ele é pior, irmãos. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.